O quanto você levou o fato... Eu vou tentar ir para outro caminho. Você perdeu uma perna, você é atleta, né? Você ainda é atleta, porque você faz suas atividades físicas e tal. Quando você descobriu que você estava sem perna e você dependia da sua perna para trabalhar, como é que foi isso daí na tua cabeça? Ou você nem pensou nisso? Cara, assim, essa situação, eu nunca tive duas opções, né? Eu sempre tive uma, na verdade, aquela opção. Poxa, você perdeu a perna, você não vai mais jogar futebol, que foi isso que o psicólogo da Colômbia falou, sabe? Eu não sei se era a maneira certa que ele teria que falar, chegar já... Quando eu acordo, como o cara chega, ó, já que o avião de vocês caiu... Ah, isso é muito bom saber, eu também não sabia. Como é que foi a história? Ele foi assim. Quando eu acordo, né? Quando eu vejo meus pais, tudo ali, aí chega o psicólogo e fala que o nosso avião tinha caído e que eu tinha perdido a perna, que eu não ia mais poder jogar futebol, sabe? Foi direto. Foi direto. E por isso que algumas coisas eu comecei a linkar, sabe? Tipo, peguei alguma coisinha assim do que eu pensava, mas ainda estava muito bagunçada a minha cabeça. Totalmente bagunçada. Tanto que, como eu citei, todo mundo me respeitou e com o passar dos dias, algumas coisas eu fui perguntando para os médicos, né? E os médicos foram me falando. Mas nunca nada agressivo, sabe? Fulano, ciclano, beltrano. Mas seus pais não tinham te contado? Não. Você acordou e você olhou... Como é que é? Como é que é voltar de um coma? É uma pergunta cara, que eu nunca soube a resposta. Eu sei de overdose, mas coma não. Mas como é que é voltar de um coma? Você tipo... Cara, eu não passava assim nada pela minha cabeça em relação a isso, cara. Quando eu abri meus olhos, eu vejo meus pais, minha esposa ali. E claro, a gente se emocionou bastante, a gente chorou. Mas você tinha noção do que, tipo, eu estava em coma ou você, tipo... Não. É uma coisa... Não. É como se dormi e acordei e tá em 2000 e tal. É meio que isso. Exatamente. É um pesadelo. Os meus pais e minha esposa chegaram um dia antes. Aí eles foram até... Eu ainda tava no coma, né? Tava no coma induzido ainda. Eles chegaram no meu quarto, né? Entrou um por um, né? Na verdade, primeiro quem entrou foi a minha mãe. Ela falou comigo, né? E aí depois entrou a minha esposa, meu pai foi o último. Entrou a minha esposa. E quando ela entrou, ela falou comigo. E aí ela falou, tipo, meu amor, eu tô aqui e tu tá me ouvindo, tu sabe que sou eu. Aí ela conta que eu fazia que sim, tipo assim, deitado, com a cabeça assim, e eu tava chorando. Como era como induzido, só que eu não lembro disso, sabe? Tipo, em relação, tipo, eu não lembro, minha esposa tá conversando comigo, eu não consigo abrir meus olhos, sabe? O meu pai tava em coma, né? Meu pai pegou agora Covid, foi entubado. E é bizarro isso, porque meu pai saiu do coma e ele saiu, ele tava cheio de remédio, igual você devia estar também, né? Sim, porque você toma remédio, então você tá muito grog. E a primeira coisa que meu pai falou, juro por Deus, meu pai, tudo bem, eu mandei um vídeo pra ele e tal, pai, e ele perguntou como se nada tivesse acontecido, do tipo assim, Maurício, alguém ligou meu carro? Foi a primeira coisa que, tipo, ele tava preocupado se a bateria do carro tinha apagado. Porque na cabeça dele, tipo, dormi, acordei e não aconteceu nada. Teve algumas coisas que a gente delirava também, tipo... Eu falava pro meu pai, quando minha esposa veio me cuidar, assim... meu pai ficava à noite, minha mãe e minha esposa ficavam de dia me cuidando, né? Cada um meio turno. E às vezes eu delirava, minha esposa... Falo que teve um dia que eu falei assim... Deixa o Neto um pouquinho pro lado de cada barreira, com umas coisas bem loucas, sabe? O Alan, não, e é verdade, o Alan, a esposa dele, conta a mesma coisa, sabe? De recolher roupa, não sei o que, pega as roupas do Foma, não sei o que, sabe? Umas coisas bem loucas. Caralho. O cara não deixa de ser goleiro nunca nada. O cara é goleiro no... Direita, barreira direita! Caralho, velho. Umas coisas, e os meninos também. E você não come induzido... Não. Depois, Desmamado, obviamente. Só que dopado de remédio, Dopado né? é igual meu pai. Meu pai falando do negócio, não deixa eu... Aí eu falava pro meu pai, tipo, à noite, pai, tira essas pessoas que eu quero dormir, cara, fecha a porta. Nem tinha porta, era uma cortina. Sim, janela você tá doidão. Exatamente, é. Pai, tira essas pessoas que eu quero dormir, não tinha ninguém lá. Sabe? Então umas coisas... Isso é maravilhoso. O cara fez um jogo. Não, até porque sua cabeça tava muito focada, né? Porque, só pra contextualizar, vocês estavam indo pra uma final da Sul-Americana, né? Vocês iam fazer o jogo da vida de vocês. Então a cabeça de vocês estava muito naquilo. Então quando você acorda, isso é outra pergunta, você acorda, você entendeu que você saiu do coma. Bate na sua cabeça, mas e o jogo? A gente não vai jogar? Tem alguma coisa desse tipo? Ou esquece o futebol tudo? Cara, eu fui ligar o meu celular depois de quase um mês do acidente, assim. Isso foi muito importante pra mim, tá? Porque na queda do acidente o meu celular ficou intacto. Na verdade, ele entortou só essa partezinha aqui. E aí quando minha esposa pegou o celular, ele se desligou por falta de bateria, enfim. Como tava muitas mensagens pra lá e pra cá.
E aí desligou. Daí a minha esposa falou, tu quer que eu ligue o teu celular? Eu falei, não, deixa carregando aí. E aí, no momento certo, eu vou ligar. A TV eu não olhava também, TV. Então, cara, eu tava 200% focado naquele quarto. E mesmo, tipo, cara, mesmo não me vendo. Porque na minha cabeça, eu sempre achei que eu tava bem. Sempre achei que eu tava bem. Mas já sabendo que tava sem perna. Sabendo que eu tava sem perna. Só que sabendo que eu tinha perdido só o pé. Sim. Pela sensação fantasma, eu fui ver o nível de amputação aqui em São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo para fazer a cirurgia da cervical. Quanto tempo depois? 15 dias. Então até ali foi, vamos lá, timeline do que a gente tá falando. O médico chegou e falou assim, você perdeu a perna. Ó, caiu um avião, já falou, seus companheiros morreram. Tipo, ele falou assim, tu perdeu todos os seus companheiros e tu perdeu a perna, não vai poder jogar futebol. Tanto que até teve até algumas matérias que saíram que eu falei, que eu realmente falei, né, que eu preferia a minha vida do que a minha perna. Né? Mas claro que naquele momento a minha cabeça tava totalmente... Ele falou todos os companheiros? Ele falou sim? Ele falou assim, falou. Tá, daí tu achou que teus amigos que sobreviveram também estavam mortos. Cara, e eu não tinha notícia de ninguém, sabe? E eu não queria ficar pensando muito. Eu chorava bastante, todo dia chorava, lógico. sabe? E tanto que lá na Colômbia até teve... Como que... A imprensa não teve notícias e informações dos sobreviventes dentro do hospital. Isso foi muito bom. Tá. Diferente do Brasil, já ter lá, mano. E aí teve até uma matéria, uma matéria que falaram que eu tinha me suicidado dentro do hospital com um lençol, Então tinha me ruim. enforcado, Agora porque se vocês acharem, se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Que eu não aceitava a minha amputação, sabe? Que eu não aceitava essa minha nova vida. Que escreve essas coisas, né? Então, cara, e aí porque todo final de dia tinha uma coletiva com os médicos colombianos e os médicos brasileiros para atualizar toda a imprensa, o que estava acontecendo. E aí lançaram essa idiotice aí. E aí no final do dia, tipo, toda a imprensa esperando, pô, vamos falar do falecimento do Foma, né? Aí os médicos falaram, não, ele tá super bem, assim, assado, né? Não aconteceu nada, não sei o que. Então teve esses lances, né? Outra coisa que, dentro desses 15 dias que eu estive na Colômbia, eu quase fui a óbito. Porque eu peguei uma infecção generalizada, me entubaram novamente. Como a gente caiu no meio do barro. Eu tinha uma fratura exposta, muito comprometedora, e o meu coto, enfim, perdi minha perna lá. Então, quando a gente caiu no meio do barro, quando eu cheguei no hospital, eu fui pro centro cirúrgico, né, para fazer a lavagem do meu coto e do meu tornozelo. E aí grampearam o meu coto. Os médicos de lá grampearam o meu coto, ficou 3 dias grampeado, até a chegada dos médicos brasileiros junto com meus familiares. E quando os médicos brasileiros chegaram, foram ver cada sobrevivente, quando chegaram para me ver, olharam, meu coto estava podre. Abriram, estava podre. E aí começou a escurecer minha perna, começou, né, a subir essa infecção. Cortaram mais 4 centímetros, né? E aí falaram que se dentro de 48 horas eu não fosse melhorar, iam amputar acima do joelho para poder salvar minha vida. Tanto que mandaram meus familiares pro hotel novamente, né? Não puderam ficar nesses 2 dias comigo lá dentro do quarto. E eu fiquei entubado e só com o acompanhamento dos médicos e dos enfermeiros lá. E aí, graças a Deus, eu respondi muito bem aos medicamentos. Sim. E acabei melhorando, né? Não foi preciso, né, amputar mais a minha perna. E dali eu fui só melhorando. Tipo, eu fiquei 15 dias na Colômbia, eu fui 12 vezes, no mínimo, pro bloco cirúrgico, porque eu não falhava nem um dia. Eu ia pro bloco cirúrgico para fazer a lavagem do meu coto e do meu tornozelo, justamente por causa dessa... E tua cabeça, em nenhum momento pensando assim... Tipo, obviamente, você tá pensando em sobreviver ali naquele momento. Mas sua cabeça não tava, tipo... O que tá acontecendo? Tipo, as informações não chegavam para você? Evitavam chegar a informação para você? Evitavam muito, assim, pra gente. Eu sofria muito, assim, Maurício. Quando eu ia pro bloco cirúrgico, eu sofria muito, cara. Eu chorava muito, porque eu tinha aquele medo. Cara, será que eu volto? Será que eu não volto? Sabe? Porque quando eu passava, tipo, eu saía do meu quarto, quando os médicos... Eu só saía, eu só deixava os médicos me levarem quando eu via um médico brasileiro, que era o Sonag, que hoje é meu padrinho de casamento, meu amigão, cara. Então ele foi o cara que cuidou mais da parte, como ele é ortopedista. Sim, é o cara que você confiava, ele é assim. Especialista em coluna também, então era o cara que meio que me refez ali, sabe? Então era o cara que eu tinha aquela confiança, eu não conhecia ele, mas ele era brasileiro, sabe? Tava com meus familiares, então era o cara que, se ele chegava, aí eu iria, senão eu não iria com os colombianos, enfim. E sempre quando eu passava no corredor, assim, tava meu pai, minha mãe e minha esposa ali, sabe?
meio que não vai dar tudo certo, fica tranquilo, O que cara. passou na sua cabeça, assim? Cara, tipo... eu tinha muito medo, sabe, cara? Tipo, puta, Mas assim, eu chorava, eles choravam, aquela situação assim, cara, que eu te falei, volto ou não volto? Mas sabe? mais do que isso, o que passou na sua cabeça, não da sua possível morte, mas na sua cabeça do tipo, eu sobrevivi a um acidente de avião. Ainda naquele momento não passava isso.